A Procura de Harry Potter, a arte por trás da magia, é um mini documentário que tá lá na HBO Max. Tem quase 30 minutos e mostra como essa produção está fazendo um trabalho realmente grandioso. E Harry Potter, a série, parece que vai ser muito boa, pelo menos no sentido de produção, como é a marca registrada da HBO. Está no ar, heróis e mais. Eu assisti esse mini doc com a minha filha mais velha e eu nem fiz roteiro aqui para falar para vocês, eu vou apenas comentar a minha impressão de assistir com ela, de ver essa produção de Harry Potter. E eu vou começar pelo fim. No fim, a gente tem vários depoimentos das pessoas dessa produção, de várias áreas, que falam da sua experiência com os filmes de Harry Potter. Tem pessoas que conheceram seus cônjuges na produção dos filmes anteriores, tem filho que está trabalhando nessa produção, que o pai trabalhava na outra produção. Tem pai que está trabalhando nessa produção junto com o filho que trabalhou na produção passada. Então, o final do documentário, ele é muito interessante nesse sentido. No decorrer do mini-doc, alguns desses também já tinham falado, mas no final é onde vem realmente todas essas pessoas que falam dessa sua experiência com o Harry Potter. Tem uma coisa que eu percebi, que eu senti na produção dessa série, é que eles realmente queriam agradar os fãs mais hardcore, os fãs da época dos livros, os fãs dos filmes, o fã de Harry Potter. Isso é uma coisa muito interessante. E nesse sentido de realmente querer fazer algo para os fãs antigos, essa série está parecendo realmente ser uma série ímpar, cara. Porque se a gente comparar com Anéis de Poder, que é outra série baseada em uma obra de fantasia de muito sucesso, uma série também que teve muito investimento financeiro, não foi isso que a gente viu lá, ok? Olha, cara, eles construíram várias coisas. O trem, ele foi todo construído. A plataforma, tudo aquilo que a gente vai ver, a maioria das coisas foi realmente construída, cara. Lá, a Rua dos Alfeneiros, a Casa dos Dursley, cara, uma produção gigantesca. Assistindo esse mini-doc, a gente teve a certeza que realmente a série vai passar em 1991. Vai começar em 1991, claro, vai ter todo o passar dos anos, mas eles realmente estão ambientando a série em 1991 e a gente vê ali as pessoas relacionadas a esse departamento lá, tinha duas mulheres, tinha uma principal lá, falando como foi complicado encontrar as roupas daquela época e tudo mais, e também como eles estão construindo as roupas para os bruxos, que é uma coisa sensacional para a gente ter aqui nessa produção, porque nos filmes os bruxos e os trouxas não tinha muita diferença no sentido de vestuário. E eles contam como é que foi a concepção para as roupas dos bruxos, fala do Dumbledore, que tá com um visual muito interessante mesmo, cara. Outra coisa que saltou aos olhos e que a minha filha e eu ficamos extremamente impressionados são com as corujas. As corujas serão animatrônicos, serão robôs, caras, e está em um nível absurdo. Teve um momento lá que eu pensei que era uma coruja de verdade, cara, entendeu? A minha filha, meu Deus, pai, não acredito. Eu fiquei impressionado, cara, entendeu? Eles fizeram o Perebas ficou sensacional. Eles fizeram duas versões, uma versão normal e uma versão dele mordendo os dedos das pessoas e tal. Cara, tá num nível realmente absurdo. Então toda essa questão visual, toda essa questão de design, todos esses animais que vão aparecer, podem esperar que, pelo que a gente viu nesse mini doc, a coisa realmente tá sensacional. Nós tivemos no decorrer do documentário 3 dos atores. O ator que vai fazer o Dumbledore, a atriz que vai fazer a Minerva e o ator que vai fazer o Snape. Eu não preciso dizer que quando o Snape apareceu, minha filha não reconheceu, nem consegui explicar direito para ela. Ela me perguntou, pai, mas o Snape ele não é branco? Eu disse, pois é, mas agora ele é negro nessa série. Ela falou, ah não, tipo, uma criança entende que é desnecessário. Uma criança mestiça, uma criança que tem o pai de pele escura, né? Uma criança de 8 anos percebeu que é desnecessário essa mudança. Mas vamos lá, é uma guerra perdida, tá? Eu tô aqui só comentando com vocês, é uma guerra perdida.
Então vamos lá, a gente tem o depoimento desses 3 atores e uma certa parte do documentário, acho que é bem no início, nós temos as pessoas responsáveis, são 2 moças que foram responsáveis por fazer a peneira dos testes para as crianças para o Trio de Ouro. E foi, como eu já tinha dito para vocês, a primeira escolha de elenco. Eles tinham que escolher o Harry, o Ron e a Hermione. E aí elas falam que o Ron foi o primeiro a ser aprovado e elas adoraram o jeitinho dele. Aí depois foi a Arabella e por último foi o Harry. E uma coisa interessante, pelo que eu entendi, o Harry ele não tem tanta experiência, né? O Dominic, ele não tem tanta experiência em atuação como a Arabella tem. A Arabella, pelo que me parece, dos 3 é a mais experiente. E não tem ainda as vozes dessas crianças. Você tem esse documentário em português, mas tem alguns trechos legendados, ok? Então, quando as crianças estão falando ali, eles mostram os 3 testes e é muito legal mesmo os testes deles. E a minha filha, para vocês terem ideia, ela começou a gostar mais dos 3 depois que assistiu esse documentário. E aqui vai o ponto central desse vídeo. Como a HBO sabe realmente o que está fazendo. Eu lembro que em Anéis de Poder, a gente não teve absolutamente nada. E quando veio o trailer, começou a pipocar aquelas besteiras de super fã, de coisa artificial, entendeu? Every time I was like, okay, take a breath, something new would happen, and it was It's Middle-earth, there's never peace, right? If, like, Sauron is hot, I feel like people will be like, I can fix him. Por quê? Porque a produção não tinha a intenção de fazer Senhor dos Anéis. A produção tinha a intenção puramente de consertar o que eles acham que deveria ser Senhor dos Anéis. Aqui em Harry Potter, eu sinto, pelo menos a partir do que eu estou vendo agora, que a produção, apesar de ter errado no Snape, ela vem acertando em várias outras coisas. Cara, tá lindo, exatamente maravilhoso tudo que eu vi aqui, entendeu? E como eu tinha falado para vocês, existe um sentimento de querer fazer algo que vai passar mais 20, 30 anos estando no topo. Claro, mais uma vez, não tem como a gente, mesmo achando sensacional o que estamos vendo como produção, não tem como a gente apoiar e achar interessante a escalação do Snape. Não tem como. Nesse mini-doc a gente tem mais cenas do Snape ali realmente, né, o ator, o Papazientu como Snape, e não fica legal, gente. Não fica legal. Inclusive o Saturday Night Live fez uma sketch maravilhosa do Snape preto lá, fazendo as piadas que todos nós estamos fazendo, né? So, somebody stole something, and the number 1 suspect is Black Snape. He didn't even look in the direction of the white guy in the turban. Mas vamos falar de coisa boa. Então, tem a escalação do Trio de Ouro, tem essa coisa da gente sentir que a produção tá preocupada com os fãs novos, mas também estão preocupados com a obra em si, com os fãs mais antigos, porque nenhuma adaptação tem sentido de existir se não for pelos fãs. Se a produção tem apenas a intenção de pegar novos fãs, é praticamente 100% de chance dessa obra fracassar, como foi Anéis de Poder. Anéis de Poder é um fracasso. E por que eu tô comparando tanto Anéis de Poder com Harry Potter? Porque são 2 obras que têm um orçamento muito parecido. Harry Potter deve ter um pouco mais de orçamento, mas Anéis de Poder também tem um orçamento gigantesco, estratosférico. São 2 obras da Warner, Apesar da Amazon ter comprado os direitos de Senhor dos Anéis para a série, a Warner tem o direito de Senhor dos Anéis para filme, diferente de Harry Potter. Senhor dos Anéis, de fato, também é da Warner. E são 2 obras que vieram para o cinema praticamente ao mesmo tempo. Apesar das 2 serem fantasias, claro, as 2 são completamente diferentes. Tem algumas similaridades e tudo mais, mas de fato uma coisa não tem nada a ver com a outra no sentido de lore, mas no sentido de obra, de produção, de tamanho. Apesar do Harry Potter ser maior do que o Senhor dos Anéis no sentido geral da coisa, como IP, ter parques e tudo mais, jogos, apesar do Senhor dos Anéis também ter jogos sensacionais também, a gente reconhece, nós fãs do Senhor dos Anéis, que o Harry Potter é maior. Inclusive para essa geração mais nova tem muito mais apelo para eles, né, o Harry Potter, do que o Senhor dos Anéis. Então essa comparação vai ser inevitável por conta principalmente do tamanho dessas produções. E
principalmente de como a HBO está tratando Harry Potter e está tratando os fãs. Até agora, o marketing está acertando e esse mini doc é uma arma maravilhosa. E se outras empresas seguirem esse caminho, cara, a gente vai ter adaptações melhores, ok? Mesmo com algumas feridas, como foi essa do Black Snape, me parece que a série de Harry Potter realmente vai ser interessante. Meus queridos heróis e heroínas, esse foi um bate-papo tranquilo aqui com vocês, apenas para dar a minha opinião de como foi esse mini doc. Ele tá lá na HBO Max, ok? O nome é A Procura de Harry, a arte por trás da magia. É muito bonito, é rapidinho, passa, ok? Em menos de 30 minutos. E é um bom aperitivo para o Natal, para quando vai estrear essa série. Estaremos aqui em todos os episódios e eu estou resenhando os livros, já tem o primeiro vídeo aqui. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Eu vou, claro, ler todos os livros e trazer o meu comentário para você. Passou aqui na tela também o nome dos nossos apoiadores. O Heróis e Mais tem um Apoia-se. Se você quiser, nós estamos produzindo cada vez mais conteúdos, estamos nos especializando ainda mais em tentar entreter você. Então tá aí esse apoia, se você quiser ajudar a gente a apoiar, você tem vários benefícios e vai ajudar a gente a bater várias metas. Muito obrigado a todos os apoiadores e a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.